Agora sim, meu Deus do céu, aí também fica difícil, né, gente? Boa noite, boa noite. Mais uma semana juntos para esse projeto incrível que é o Projeto Castidade Eu Escolho, eu digo sim. Sou Thiago Finger, estou com vocês mais uma semana. Hoje estou com o microfone na mão, vamos ver se vai funcionar, vamos ver como é que fica, né? Gente, tá caindo uma chuva aqui em Curitiba impressionante. Aí vamos ver, tomara que o vídeo chegue até o final. Se chegou, se você está assistindo, é porque vai até o fim. Estamos juntos, meus irmãos. Nós precisamos entender nosso projeto, nosso processo, e através disso a gente consegue ir tão longe, não é mesmo? A gente consegue fazer tanta coisa boa. A gente começa a curar o nosso coração e depois consegue transmitir isso para os outros também. Eu estou testando para ver se fica bom desse jeito que está aqui. Eu esqueci de tirar a música, mas vou tirar ela agora. Legal, né? Esse negócio de computador, de câmera e tal, é tão legal, né? Eu adoro isso. E aí vocês pensem que eu precisei desenvolver uma ferramenta para eu conseguir fazer o vídeo no mesmo minuto, porque queriam R$ 1.000 por vídeo para fazer edição, né? E fica muito caro, gente. Meu Deus do céu, imagine pagar todo esse valor para cada vídeo. Eu não tenho condições. E aí eu consegui financiar aí, consegui comprar e montar todo esse estúdio. E agora a gente vai longe, se Deus quiser. Estou fazendo ainda alguns testes, vocês estão vendo. Tem vídeo com o microfone na mão, outro estava aqui, outro eu estou com um fone de ouvido gigante. Agora nesse aqui, deixa eu ver se consigo mostrar aqui, ó, estou com um fonezinho aqui. Esse fone é para que eu possa me ouvir, para eu não falar nem muito alto e nem muito baixo. E mesmo assim ainda acompanho lá no monitor como é que está o volume, para o volume chegar bem aí para vocês. Mas assim, gente, dá trabalho. Parece uma coisa simples, mas não é não. Agora, vamos falar de castidade, vamos falar... Ó, agora voltou outro aqui que tinha sumido. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar do nosso projeto? Nos últimos 2 vídeos eu estava falando um pouco para vocês sobre o projeto de vida, né? O nosso projeto de vida, falando sobre um pouco também sobre o projeto de evangelização, que é esse aqui que vocês estão acompanhando, e falando um pouco sobre a ação de Deus no meio de tudo isso, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, nos nossos sonhos, na nossa realidade. Então, vendo tudo que acontece, e o tanto que Deus nos ama, e o tanto que Deus quer que nós sejamos cada vez mais próximos dele, mais próximos do seu amor, nós entendemos que tudo que nós fazemos é uma gota no oceano. Eu só não sei o nome da santa que disse isso. Acho que é Madre Teresa. Vou pecar se eu falar, mas eu acho que é Madre Teresa. E aí nós entendemos que o oceano seria menor sem essa gota. É uma gotinha de água, mas o oceano não seria igual sem a gota de água. Então é importante a gente fazer, é importante a gente se entregar. E é um mistério imaginar como que Deus confiou em nós essa liberdade, que nós temos essa liberdade de filhos para falar e fazer as coisas acontecer. É igual quando você pega uma criança e aí você nessa criança, você fala para ela assim, olha, faça tal coisa para mim. Agora faz aquilo lá. E a criança vai obedecendo. E às vezes ela não obedece, às vezes ela deixa na mão, às vezes ela faz birra, às vezes ela diz que não quer e não leva e não faz e não vai. E a gente fala, poxa, mas olha que criança levada. E Deus olha para nós e fala, mas que filho levado que eu tenho, né? Eu tanto tento mudar a vida dessa criatura, eu tento ajudar, eu tento fazer, e essa criatura não vai, não me obedece. Mas assim como o pai amoroso ama seu filho, né? Deus também nos ama, e é isso que eu já falava, ele vai sempre nos respeitar e cuidar dos nossos limites e esperar que a gente caminhe. É claro que Deus é paciente, Deus é amor, Deus é misericórdia, mas se o que você faz começar a gerar o mal, né, e gerar morte e a morte de outras pessoas também, seja ela física ou espiritual, aí Deus vai se manifestar na sua ira, né, e vai também se manifestar na justiça. Porque Deus é paciente, Deus é amor, mas Deus também é justiça. E Deus sabe que nós somos filhos, mas a nossa liberdade ela acaba quando começa a liberdade do outro, né?
Nós não podemos, nós somos livres para amar, para servir, somos livres para o que for, mas a nossa liberdade ela termina quando começa a do outro. E falando nisso, esses dias eu vi um vídeo que me deixou desesperado, assim, um vídeo muito ruim. Se fosse um adolescente dessa geração aí, eu diria que foi um gatilho, né, que me deu quando eu vi esse vídeo, onde um pai chorava, né, copiosamente na frente de uma clínica de aborto, falando, né, gritando para a mulher: não mate o nosso filho, não mate o nosso filho. E claro que isso não é no Brasil, porque é algum país que tem liberdade de aborto e liberdade da mulher decidir sobre o aborto. Então, assim, é de cortar o coração ver um vídeo desses, porque o homem não teve liberdade nenhuma para decidir sobre o próprio filho. E nós sabemos que, à medida que as coisas estão caminhando, as leis estão mudando também, a gente sabe que vai ficar mais difícil. Porque o homem ele está tentando construir a nova Babilônia, né? O homem está tentando construir a Torre de Babel, cada vez mais, né? É o homem querendo se colocar no lugar de Deus. E a gente vê aí alguns reality shows, a gente vê que existe muito essa visão de onisciência, onipresença e onipotência, né? Ver tudo, estar em todos os lugares e escutar tudo. Quem faz isso? É Deus. Só Deus vê tudo, só Deus está em todos os lugares. Só Deus conhece cada um, o seu coração. Só Deus nos assiste 24 horas. E de repente o homem está tentando fazer isso também. Só que a gente achava que isso era um programa de televisão, de entretenimento, era algo assim. Mas hoje nós vemos que não tem nada a ver. O programa é só para nos acostumar com a ideia, mas nós já estamos sendo monitorados 24 horas por dia. Ainda não tanto como deveria, né? A gente sabe que vai piorar. Vai piorar bastante, né? E depois, quando isso for tudo instalado, aí não se pode mais ter liberdade da maneira que se tem hoje. Aí a conversa vai ser bem diferente. E aí daqueles que tentarem desafiar, aí daqueles que quiserem se contrapor ao sistema, esses vão sofrer muito. Agora eu falo ai daqueles, mas nós sabemos que quando falar contra o nome de Jesus, não existe contrapor ou não. Nós só não vamos fazer, porque nós servimos só a um Senhor. Nós não servimos a mais de um Senhor, né? Só um Senhor. Então, nós sabemos que está em curso aí esse novo tempo, essas novidades. A gente sabe onde vai chegar. Mas Jesus, quando ele era muito jovem, ele já sabia que ele ia ser crucificado. Porque Deus, ele não mente. E Deus não esconde de nós o seu projeto. Deus, ele é muito claro quando ele diz para nós que ele tem uma vocação, quando ele vai nos revelando no íntimo do nosso coração o nosso chamado, para onde a gente deve ir, o que a gente deve fazer e quais são os enlaces de tudo isso, onde tudo isso quer chegar. Então Deus sempre é muito claro para cada um de nós, para mim, para você, na sua vocação, no seu chamado, na sua história. E a gente sabe que Deus tem um projeto. Esse projeto de Deus, ele vai muito além do nosso entendimento, mas ao mesmo tempo Deus consegue ir preparando o nosso coração. Então a gente sabe que tudo isso precisa acontecer para a maior glória de Deus, para que o inimigo veja que mesmo fazendo tudo que ele faz, ele não vai chegar em lugar nenhum, né? Bem, a gente sabe de tudo isso, a gente sabe que o tempo está passando e a gente sabe que a igreja também vai acompanhar esse processo, esse calvário. O calvário ele é da igreja e ele é dos homens da igreja ao mesmo tempo. A igreja também será duramente perseguida e provada. Nós sabemos disso e nós sabemos que sempre foi assim. O que me estranha realmente é o tempo que nós estamos vivendo, por ser um tempo tão calmo, né? Nós estamos vivendo um tempo de muita bonança, de uma paz, de uma igreja consolidada, de uma igreja que não tem assim muitas perseguições públicas, né? A gente vê algumas coisas, mas nem se compara ao que os mártires já passaram, quantos mártires e tudo. Claro, nós não temos muito contato com a igreja do Oriente, né? A igreja do Oriente é diariamente martirizada, chacinada, perseguida. Mas isso ainda é bem distante da nossa realidade.
Se for comparar com a realidade da nossa igreja aqui no Brasil, nós vivemos uma igreja de harmonia, de fraternidade, uma igreja onde o povo reza, o povo tem liberdade para isso. Muito bem, a gente sabe que a igreja vai sofrer, que vai passar momentos muito difíceis, mas a gente sabe também que eu estarei lá, eu sei que eu estarei lá e eu acho que você também estará lá para ajudar no que for preciso, não é mesmo? Muito bem. Dentro disso, nós temos um projeto, que é o projeto de viver as virtudes da nossa fé, viver a nossa fé como nós somos chamados para viver, né? É saber que a fé ela faz parte do nosso chamado, né? Da nossa missão. A fé é o que é o combustível da nossa esperança, é o que nos faz entender melhor que existe um Deus e tudo mais. E por que eu falo da fé dessa forma? Parece uma forma tão fria de falar da fé, né? Mas é porque a fé, ela, algumas pessoas acham que ter fé é você sentir, é você queimar por dentro, é você estar pegando fogo. Se você não sente isso, então você não tem fé. E na verdade a fé ela é algo muito mais profundo do que isso, porque esse sentimento de você sentir amor, sentir com força, como um jovem sente, um adolescente hoje sente isso muito, e manifesta isso com muita verdade, né? Mas quando você passa a sentir aridez espiritual, você sente vontade de desistir, você sente provação, perseguição, você é humilhado, você é maltratado, você é ultrajado, e mesmo assim você continua, então isso é a fé. A fé ela transcende, ela ultrapassa as barreiras, ela vai além. A fé ela tem desdobramentos muito maiores. Então a gente não pode resumir a fé ao sentimento. Uma vez que eu vou na igreja porque eu me sinto bem, então você está no lugar errado. Se você vai na igreja para se sentir bem, vá para outro lugar, porque a igreja não é lugar de se sentir bem, é lugar de você sentir Deus, né? Se você quer ir para a igreja para se sentir bem, então você vá para outra religião que você rapidamente vai se sentir bem. Lá tem música alegre, tem animação, bateria, guitarra, baixo, contrabaixo, tudo animado lá para cima, energia a mil. Você sai de lá se sentindo assim, ó, parece ser... Nossa, quer ir em outro lugar legal? Vai numa rave. Vá num Woodstock, vá lá que você vai ver, você vai se sentir ótimo. Só que esse sentimento vai passar. Passou uma semana, você precisa voltar. E na igreja a gente tem sentimento bom, a gente se sente bem, né? Estava numa semana muito difícil, vivi uma semana de provação, de tribulação, fui na igreja, me senti melhor. Tudo bem, beleza, é verdade, é uma consequência da nossa fé a gente se sentir bem. Mas a gente sabe que tem muitos santos também que viveram uma aridez espiritual, um deserto, e nós mesmos vivemos o deserto. Então, assim, se você ainda não passou por um deserto, se você ainda não passou uma provação, se você ainda não viveu uma aridez espiritual, vá se preparando, porque vai chegar. Em algum momento vai chegar, você vai rezar, você vai se ajoelhar, você vai olhar para o Santíssimo e você não vai sentir nada. E quando isso chegar, você tem que entender que a fé não é sentimento. A fé é um combustível. A fé é uma chama que ela queima e ela se mantém, independente do que esteja acontecendo. Se todo mundo ao seu redor zombar de você, você continua com aquela fé queimando dentro de você. Se todo mundo ao seu redor estiver rezando com você, você permanece com aquela fé, aquele combustível queimando dentro de você. A fé ela é maior do que o sentimento. Então, pensando nesse contexto e vendo tudo que nós estamos vivendo enquanto igreja e tudo que nós temos trazido nesse último tempo, e as coisas que vêm pela frente, que eu falei que vem aí um tempo muito difícil, e algumas pessoas, esses tempos eu fui tentar mostrar, porque aí um amigo meu pega e me questiona em tudo. Tudo que eu falo ele questiona, não importa o que seja. Eu falei para ele, olha, estão vindo tempos muito difíceis, a gente vai viver um momento de muita provação, a gente vai viver um momento muito complicado. Ele falou, não, é bobagem, isso aí, veja só, estão inventando, estão tentando botar coisas na cabeça da gente. Eu falei, vem aqui, deixa eu te mostrar uns links, notícias, vídeos, pessoas falando, políticos falando, tudo, para você ver que é verdade. Aí botei o primeiro vídeo, ele falou, para, é muito forte, eu não quero ver e tal. E tá até hoje lá, não viu, não sabe o que é,
mas nega, diz que não existe. Então, assim, é igual pegar a cabeça e botar dentro da areia aquele bicho que faz isso, eu não lembro o nome agora. Bota a cabeça dentro da areia, daí ele não está vendo o problema, então o problema não existe, né? É, e a gente, nossa, me veio uma palavra muito forte aqui, mas eu não vou falar isso porque eu não vou julgá-lo. Não é que eu não vou julgá-lo, mas eu não vou falar isso agora. Mas ele está agindo de uma maneira errada, né? E a verdade, ela é lógica. Então, se você está assistindo esse vídeo depois do ano de 2050, eu não sei como tá aí as coisas, mas a verdade, ela é de uma maneira lógica. Então, se eu falar que essa água, que aqui dentro dessa xícara tem água, e tem água de fato, né? E eu derramar essa água aqui, vai me molhar. Isso é verdade. Se alguém chegar aqui e disser para mim, isso aqui não é água, isso aqui é óleo, não é verdade. Dentro da definição do que é água, isso é água. Se mudarem a definição desse líquido e passarem a chamar ele de óleo, mudarem o nome para óleo, vai se chamar óleo, mas a reação continua sendo a mesma. A reação é a mesma. Então nós entendemos que existe uma verdade absoluta. Essa verdade absoluta, ela norteia toda a nossa vida material. Então, por exemplo, aqui atrás de mim eu tenho uma cortina branca com uma cortina vermelha. Eu posso chamar essa cortina de azul, essa aqui? Posso. Posso dizer que tem uma cortina azul com uma cortina branca. Só que aí eu preciso que toda a língua portuguesa mude esse nome e o entendimento disso para azul. E a partir desse momento eu tenho que achar um outro termo para o azul de hoje. Ele passa a se chamar outra cor. E esse aqui pode se chamar azul. Pronto, é isso. Mas essa cor não deixou de existir. Ela só mudou de nome. Mas ela continua existindo. E essa cor é a mesma cor de 2000 anos atrás. Vocês entendem? Então a igreja é a mesma coisa. A igreja, ela existe por si. Ela tem uma verdade constituída e consolidada. A verdade da igreja de hoje é a mesma verdade de 2000 anos atrás. Se você mudar o nome da igreja, ela vai continuar sendo a mesma. A gente não vai mudar jamais o nome da nossa igreja. Ela é assim por si, mas ela continua tendo a mesma verdade. A mesma verdade. Então hoje no mundo estão tentando mudar a verdade ou dar uma dupla interpretação para a verdade. E é por isso que a Igreja Católica escolheu a língua latim para falar com o povo, né? Os seus documentos, tudo que a igreja escreve, a igreja fala nesse tempo todo é no latim. A igreja teve a oportunidade de adaptar qualquer língua para ela. Ela podia pegar o inglês, o espanhol, o português, porque a igreja estava em todos os lugares, né? No auge da Idade Média, a igreja estava em todos os lugares, inclusive na Terra Santa. Ela podia pegar o grego, o aramaico e falar, nós vamos adotar como língua oficial o aramaico. Mas a igreja usou o latim. Por quê? Porque o latim, ele é uma língua chamada língua morta. O que significa língua morta, gente? Às vezes você acha assim que... agora eu despluguei meu fone, agora vai dar ruim. Me dá um minutinho aqui. Deixa eu botar um Espírito Santo aqui só para... tá travando meu PC? Aí. Só para você ver o Espírito Santo. Enquanto eu coloco aqui o Espírito Santo que norteia a nossa igreja, a nossa fé, não é mesmo? Graças a Deus eu tenho essas imagens aí para me ajudar também. Então, o que é o latim? Ele é uma língua morta. E por que a gente fala que é uma língua morta? Porque é uma língua esquecida? É uma língua que ninguém fala? Não. É porque é uma língua que não tem dupla interpretação. A partir do momento em que você fala uma palavra em latim, ela é exatamente aquilo que está escrito. Não tem outra interpretação. E é por isso que os documentos todos da Igreja Católica são escritos em latim. E quando você fala em ciência, você também escreve em latim. Termos científicos, definições e tudo são em latim. Muito bem. Talvez isso até esteja mudando hoje em dia, mas ainda não sei. Tá uma chatice esse fone, eu vou ter que comprar outro. Se alguém quiser me doar um fone, eu agradeço muitíssimo. Muito bem. Gente, então falando nisso,
Aqui tá sobrando fio pra caramba. Falando nisso, a gente entende que a verdade ela é única, ela é absoluta, é, ela não muda, ela é imutável, certo? Ela é única, absoluta, ela é imutável e ela prevalece sobre qualquer coisa. Então, por exemplo, se eu estiver defendendo uma tese, eu tenho o direito de defender a minha tese e outra pessoa vai defender a outra. Dentre as nossas duas defesas, alguma delas vai prevalecer, porque existe uma verdade já estabelecida no mundo e eu falando a minha verdade, ele falando a dele, nós vamos chegar a um consenso de que, peraí, se eu derramar 2 gotinhas desse líquido aqui dentro, ele vai dar uma reação e então prova que isso aqui é cocaína. É assim que eles fazem lá no aeroporto, né? Aí o outro fala, não, não é cocaína, não. Eu derramo aqui, ó, esse outro líquido aqui diz que não é. Peraí, mas eu estou falando que isso aqui é reagente, é assim que funciona, isso aqui é química. Eu derramei o reagente, pingou ali, mudou de cor. Como que é o teste da Covid? Botou lá o cotonete, misericórdia. Tirou, pingou, encostou lá, reagiu, Covid. Você sabe que é. Por quê? Porque tem um reagente. E de repente tem gente dizendo por aí que não é bem assim. Você pode, veja bem, nós temos que considerar. Cada um tem a sua verdade. Cada um tem a sua verdade. Então, por exemplo, você defende que um psicopata ele pode matar uma pessoa. É isso. Porque é a verdade dele. Então ele não pode ir preso, porque é a verdade dele. Para ele isso é bom. Causa prazer. Inclusive, muitos psicopatas falam, nossa, eu senti prazer em matar uma pessoa. E aí, você vai fazer o quê? Mas é a verdade dele. Você não pensou nisso antes? Não, mas é que, veja bem, as leis têm que prevalecer, mas cada um tem o direito de discutir a sua ideia. Sim, discutir é uma coisa. Eu sentar aqui e falar besteira, o que eu quiser falar nesse vídeo aqui, ó, eu posso falar. Se eu quiser aqui falar besteira, bobagem, quiser chegar aqui e dizer não, negócio de igreja é tudo bobagem, tal, eu posso. Eu estou discutindo, eu estou falando. Aí uma pessoa que é mais entendida que eu vai ver meu vídeo e vai falar assim, esse menino aí, esse moleque aí tá começando agora, nem sabe o que tá falando. Deixa ele falar. Agora eu querer colocar isso aqui que eu tô falando como verdade para a humanidade, como ciência, aí eu estou errado. Porque a ciência ela é por si. O homem ele não inventa nada. Não tem como o ser humano inventar algo. Porque só quem cria é Deus. Então Deus cria. Deus criou o mundo e as suas leis, certo? Nós não temos o poder de criar. Nós só podemos criar uma vez na vida. Uma vez não, mas só tem uma forma de criar. Você sabe qual é? Nós só podemos criar uma vez, que é quando nós temos filhos. Então, nesse momento, nós podemos ser como Deus. É o único momento em que o homem pode ser como Deus, a mulher pode ser como Deus. E ela cria uma nova vida. E é por isso que é tão sério falar de sexualidade, falar de castidade, porque aí você pega essa oportunidade e joga no lixo. Ou você pega disso e faz um aborto. Então, assim, existe uma teologia por trás da criação. Mas o homem em si não pode criar nada. E eu acho impressionante, eu não sei se você já prestou atenção, quando você assiste o filme de ET, assista. Tudo que o ET tem é do planeta Terra. O olho é do planeta Terra, a cabeça é do planeta Terra, a gosma que usa lá, uma baba, um negócio que eles colocam, é coisas da Terra. Eu nunca vi um filme de ET com coisas que não existem na Terra. Vocês já repararam isso? Não existe um filme de outro planeta com coisas que não existem aqui na Terra. Sabe por quê? Porque o homem não tem criatividade para criar algo que não exista na Terra. Tudo que nós criamos é daqui. Então você pode aumentar a cabeça, você pode botar um olho diferente, você pode deformar o corpo humano, que isso é uma coisa que o demônio gosta muito de fazer, deformar o corpo humano.
você pode fazer. Mas você não tem como criar. Só quem cria é Deus. Então, essa criação de Deus, ela está pautada sobre uma verdade absoluta. Quando a gente quer transformar o nome das coisas e quer mudar a realidade, a gente precisa pautar na ciência. O que é a ciência? Que se fala tanto em ciência nesses últimos anos. A ciência é você ter uma tese A, uma tese B e uma tese C. Eu tenho um cara que diz que a Terra é redonda, eu tenho um cara que diz que a Terra é quadrada, eu tenho um cara que diz que a Terra é um triângulo. E eu vou dar liberdade para cada um defender a sua tese. Então, o cara que vai falar da Terra quadrada, ele vai parar ali na minha frente durante 2, 3 horas e ele vai falar e explicar o porquê que a Terra é quadrada. Isso é ciência. Aí, depois que o primeiro falou, o segundo falou, o terceiro falou, nós vamos ver as evidências, as provas. Então, assim, nós temos uma teoria científica. Todos têm o direito. Eu tenho o direito de fazer uma teoria se eu quiser. Dizer aqui, vamos ver, vou inventar aqui alguma coisa. Estou falando da Terra, vamos dizer que a Terra é um polígono. Pronto, já viajei o suficiente. Eu tenho direito, aí eu vou começar a escrever sobre isso. Eu posso fazer isso, eu tenho essa liberdade. A Igreja Católica sempre defendeu isso, desde o começo dos séculos. Não se engane e não se deixe enganar. Aí eu escrevo meu livro e aqui está a minha tese. Aí eu venho com um outro cara aqui e ele pega e fala assim, a Terra é redonda. Veja só, se você avaliar assim, 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 você bota ali, bota aqui, bota lá, faz assim, faz assim, faz assim, você vai ver que a Terra é redonda. Pronto. Aí isso aqui a gente está falando do universo. Agora vamos falar de uma coisa mais prática. Computador. Se você ligar essa peça, isso aqui, vai fazer um computador, vai funcionar, vai ser assim. Ou diz, não, você não precisa ligar a placa-mãe, não. Você não precisa ligar a placa de som, não precisa ligar a placa de vídeo. Aí você vai lá perto do botão, não funciona. Pronto. Quem falou que tinha que ligar tudo foi ele. Pronto. Ele é o cientista que ganhou a tese. Vamos botar o nome dele aqui. Ganhou. Isso aqui é a verdade. O que ele falou é a verdade. Isso aqui é ciência. Eu contestei 2 teses, ou mais, pode ser 10, 100, não tem problema. Eu cheguei a uma, que essa aqui bate com a verdade pré-estabelecida no universo. Então já existe uma verdade pré-estabelecida. O homem não conhece essa verdade porque ela é oculta. A partir do pensamento científico e acadêmico, nós vamos estudando e nós podemos descobrir. E aí o homem descobre essa verdade oculta, né, científica, e ele consegue provar que existe matematicamente um método lógico para você, fazendo aquela mesma coisa, daquela mesma fórmula, você chega naquele mesmo resultado. O cara que criou essa câmera que eu estou olhando agora, ele criou a mesma outra câmera que está aqui desse lado, com a mesma fórmula, a mesma peça, a mesma tecnologia, do mesmo jeito. Se ele fizer um dedinho diferente, essa câmera não vai funcionar e eu vou devolver ela para o fabricante. Porque existe uma verdade absoluta, predestinada para a construção de uma câmera Full HD que está gravando esse vídeo agora. E é dessa forma que se pode produzir em escala. Aí você pega, faz lá 70 mil câmeras por mês e vende. É assim que funciona. Então, por que eu estou falando isso? Porque a verdade, a partir do momento em que alguém diz que cada um pode ter a sua verdade, só um minutinho que eu tenho que ver aqui o que está acontecendo. Eu vou deixar aqui no cantinho, espero que continue gravando. Eu acho que a chuva aumentou muito aqui em Curitiba. Muito. Tá pegando um som lá longe. Então, gente, a partir do momento em que alguém diz existe uma verdade, e aí você vê o Espírito Santo. Por quê? A partir do momento que alguém diz qualquer um pode construir uma verdade. Qualquer um pode fazer a verdade acontecer. Aí você começa a entender que algo não está certo.
alguma coisa não está indo bem. Porque se existe mais de uma verdade, então o método científico está errado. Se existe mais de uma verdade, então não faz sentido a gente perder tanto tempo querendo desenvolver um sistema. Por exemplo, a Covid se falou tanto em ciência, ciência, ciência. Mas o que é a ciência? A ciência é a arte de você poder discordar. É a arte de você poder escrever uma tese diferente da outra. Só que aí, quando você chega nas vias de fato, que você vai